Me chamo Xiomara Priscila Anjos de Deus Barbosa, pessoa. Inicio essa fala pelo nome completo, justamente porque ele corresponde à união entre duas pessoas, famílias, que me deram a oportunidade de ser quem eu sou hoje. Sou filha adotiva e carrego o sobrenome Anjos da minha mãe, de Deus do meu pai. Por isso muitos dizem que eu sou abençoada, mas eu acredito que as bênçãos que são geradas em minha vida começam não propriamente na minha concepção, porque eu desconheço quem são meus pais biológicos, mas no momento que eu recebo o sim desses pais que me acolheram, que me acolhem e que demonstraram esse amor incondicional. Eu fui resgatada, digamos assim, na maternidade assim que nasci. Foi uma opção dos meus pais, que já tinham 3 filhos, mas que por um desejo comum optaram por adotar um filho, né, que terminou sendo eu, uma filha. E 10 anos depois de mim, também tivemos um outro caso de adoção na nossa família, que é a minha irmã mais nova. Então, minha primeira fala, meu primeiro relato é que a adoção é um gesto de amor, né, do verdadeiro amor. Porque quando você ama aquele que você concebe, é mais fácil, né? Ali você estruturou, você esperou, você muitas vezes se programou um determinado tempo para ter aquela criança. Embora a gente saiba que ser pai e mãe no dia a dia é uma construção diária, né? Nasce a mãe quando nasce um filho, nasce um pai quando se nasce um filho. E no meu caso, eu nasci e renasci nesse momento que eu tive esses pais para me acolher, para dizer o sim para mim. E sem dúvida essa é a decisão que foi tomada por mim e que eu considero a mais importante, né? Então esse amor incondicional é justamente por amar aquele que você não conhece, você não sabe de onde veio, mas que está ali, nos seus braços, que passa a ser uma responsabilidade sua. Desde criança, desde muito pequena, meus pais fizeram questão de deixar muito claro para mim, né? Nunca houve nada que fosse escondido, a não ser quem eram os meus pais biológicos, né? Porque hoje nós temos um processo de adoção que difere muito do processo que eu vivenciei. Antes, quando o pai ou a mãe adotava, não tinha tanta jurisprudência, digamos assim, né? Tantas questões judiciais, burocráticas, que são extremamente pertinentes. Então havia muito o medo dessa mãe conhecendo os pais, o endereço onde eles moravam e querer ter a criança de volta. Então meus pais, ao me aceitarem, né, ao me escolherem, eles optaram por não ter um contato com a minha mãe e o meu pai biológico. Então eu sempre fui considerada e sempre foi explicado a mim que eu era uma semente do coração, que eu era uma filha do coração. E por muito tempo até eu achei isso muito natural, né, ser do coração. E por esses dias eu andei refletindo como se nasce do coração, né? Se nasce do amor, um fruto verdadeiro do amor que transcende a relação sanguínea, né? Transcende a relação sanguínea, transcende aquilo que é imediato, aquilo que é planejado. E eu me sinto muito feliz por ter sido essa pessoa escolhida, né? Nós temos o maior exemplo de adoção, que é Jesus Cristo, né? Ele, filho de Maria, e que tem o seu pai José, que aceitou adotá-lo, né? E esse é o maior exemplo, e eu acredito que nós que somos filhos adotivos devemos considerar esse maior exemplo
para termos a alegria de viver. Não se lamentar porque um dia chegou a ser abandonado, não se lamentar porque foi esquecido, sobretudo porque a gente não conhece muitas vezes as condições desses pais biológicos, né? Será que eles realmente tinham condições físicas, financeiras e psicológicas para ter um filho, para ser responsável por uma criança, por dar continuidade a essa vida, né? Mais uma vez, Deus foi muito generoso me dando a oportunidade de ter o acesso à vida. Ele me deu primeiramente a vida, mas eu poderia não tê-la mais se eu tivesse sido abandonada numa rua, num cesto de lixo, se minha mãe biológica optasse, por exemplo, pelo aborto. Hoje é algo que se pretende legalizar e que, na verdade, nós cristãos que somos a favor da vida nunca devemos aceitar. É a vida, é o expoente maior, né, da presença de Deus. Então, eu sou fruto de uma família de pai, mãe, 5 filhos. Sempre tivemos uma infância muito feliz, né, com muitas brincadeiras, mas sempre com muito zelo, sempre com muito zelo. Meus pais, de fato, me deram muito amor. E acredito que eu sou a extensão desse amor, porque eu procuro ver no outro, né, esse amor o tempo todo. E eu tenho uma especificidade que só foi revelada 14 anos depois do meu nascimento, que foram os meus problemas de saúde. Então, eu sou uma pessoa que necessita de um transplante de fígado, que tem um problema no baço, que tem um diabetes, então uma série de problemas de saúde. E em nenhum momento, por essas dificuldades, eu deixei de receber o apoio e o amor dos meus pais. Pelo contrário, eles sempre se fizeram muito mais presentes, muito mais atenciosos, zelosos por mim, né? Sempre procuraram os alimentos mais adequados, a conduta de vida mais apropriada. E meus irmãos também seguiram comigo junto nessa caminhada, né? Lembro-me perfeitamente que quando eu era muito pequena, os meus 2 irmãos, que são 2 homens e 2 mulheres, os 2 irmãos homens compravam qualquer briga para me defender, inclusive da minha irmã, né, mais velha, que normalmente, como toda relação, crianças, tínhamos os nossos desentendimentos por causa de brinquedos e bonecas, e eles então se apropriavam disso para me defender, né? Então isso para mim sempre foi um gesto muito que me trazia muita alegria, né? Saber que além dos meus pais eu tinha também o amor e o cuidado dos meus irmãos. Vale ressaltar também que esse acolhimento não partiu unicamente dos meus pais, né? Eu tive a bênção, eu posso dizer assim, dos meus avós, dos meus tios, que nunca, em nenhum momento, me trataram com qualquer diferença, minimamente a que fosse. Mas também devo dizer, né, que eu ouvi muitos relatos de muitas pessoas que não tiveram sucesso com a adoção ou se prenderam no preconceito de que filho só é filho aquele que é de sangue, né? Porque é sangue do meu sangue. Eu já ouvi muitas pessoas me falarem isso e isso me entristece um pouco, porque de fato, quando a gente se abre para o mundo, se abre para as relações, a gente recebe muito mais. E isso é notório em muitos momentos da nossa vida, quando, por exemplo, a gente escolhe irmãos e irmãs, que no caso são os nossos amigos, e eles não são de sangue. E na maioria das vezes eles são muito leais, eles são muito fiéis, e estão ali caminhando lado a lado conosco. É mais uma prova de que sangue não determina relações, e sim o amor. É de fato o coração que faz pulsar, que faz com que essas relações se solidifiquem e construam, né? O que hoje eu tive a possibilidade de construir, que é a minha família, né? Eu tenho um esposo
maravilhoso. Eu tenho um filho que também é resultado da graça de Deus na minha vida, porque pelos meus problemas de saúde eu não poderia ter filho, e eu tive um filho. E continuo na esperança também de realizar o meu sonho de adotar uma criança, né? Sendo prova viva de que a adoção é uma prova de amor, eu também queria que os meus olhos brilhassem ao encontrar alguém, né, que não viesse de dentro de mim. Mas a minha situação é um pouco complicada porque eu estou sempre entre a vida e a morte. Então seria irresponsável da minha parte desejar ter uma outra criança quando eu ainda não tenho essa certeza de um amanhã mais prolongado, digamos assim. Embora essa certeza, né, ninguém tenha. Mas a gente precisa também ser responsável, né? A cada gesto, a vontade ela precisa ser pensada, o desejo ele precisa ser amadurecido, para que a gente não traga para o nosso seio familiar alguém que a gente vá poder fazer sofrer. A gente precisa realmente ter certeza desse amor, né? Da nossa possibilidade de construir esse amor, de viver esse amor, para que não seja apenas um capricho ou um modo de dizer às pessoas que você tem um dom que na verdade você não tem. Porque a gente precisa também levar em conta que isso é um dom, né? Você ter a sensibilidade para entender que ali existe algo maior, que ali é um projeto de Deus, você precisa também entender que aquele dom lhe foi dado, né? Que a adoção talvez não seja para qualquer pessoa. Hoje é a família que posso chamar de minha e que me traz e que me arrocha, né, para conseguir superar todas as adversidades, e que eu sei também que é o lugar para onde eu sempre poderei voltar, visitar, estar presente e me doar. Porque assim como meus pais me doaram a oportunidade de continuar a viver, de viver a alegria em meu coração, de ter a presença de Deus todos os dias em meu caminho, eu também almejo nesse futuro, já que eles já estão, né, entrando na fase que a gente denomina dos idosos, né, que eu possa também ser vida para eles nesse momento, que eu possa me doar por inteiro e devolver, retribuir todo o cuidado, todo o amor, todo o zelo que até hoje eu recebo deles. E não há nada mais gratificante para mim do que dizer para eles, para vocês, para o mundo inteiro, que eu sou filha do coração.